Por algum motivo que eu desconheço qual é, a minha vizinha acha que todo mundo do bairro é obrigado a ouvir a mesma música que ela. Então eu já peço desculpas se por acaso vocês ouvirem uma música aí de fundo, não sou eu. Vou fazer o possível pra tentar tirar na edição, e se eu não conseguir, que fique registrado aqui que eu odeio os meus vizinhos de porta. Eu espero muito que eles vejam esse vídeo um dia só pra eu ter mais um motivo pra mandar eles tomarem no... Acho que ela ouviu, porque ela baixou. Isso mesmo, acho bom! Vou mostrar logo aqui quem manda no bairro, só que não. E aí, galera, esse é mais um vídeo do quadro Serial Killers. E assim como o vídeo da semana passada, vocês me ajudaram a escolher o caso de hoje lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu tô sempre jogando opções de caso pra gravar e vocês me ajudando a escolher. Vocês já me ajudaram a escolher aí uns vídeos aí que vai ter. Enfim, se vocês não me seguem, por favor, me sigam lá e me ajudem aí. Me ajudem a fazer um conteúdo que vocês queiram assistir. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir, por favor, pra você deixar o seu joinha aqui embaixo. Me ajuda pra caramba esse joinha, ainda mais porque eu faço conteúdo bem pesado que às vezes o YouTube não divulga. Então o joinha de vocês é uma grande ajuda. E caso seja do interesse de vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal, porque eu vou estar sempre aí atualizando pelo menos uma vez por semana. Vai ter semana aí que eu vou fazer mais de um vídeo? Não sei, quem sabe. Mas se inscreve aí e ativa as notificações pra saber sempre que eu jogar um vídeo aqui. Bora começar o vídeo? Segundo o livro Serial Killers, Anatomia do Mal, o termo vampirismo para a psicologia significa uma parafilia ou perversão do qual o sujeito sente um imenso prazer sexual ao ingerir sangue humano. E esse é exatamente o caso do Richard Chase. Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio em Sacramento, na Califórnia, e ele teve uma infância que para muitos foi considerada normal para a época. Ele não passou por nada diferente do que a maioria das crianças que foram criadas entre a década de 50, 60 e 70 passou. Tinham algumas discussões na família, mas até então é normal, porque até hoje em dia, que tipo de família não discute? Ele de vez em quando aprontava, levava umas palmadas, mas como eu disse, isso era comum pra época. Porém, conforme ele ia crescendo, ele desenvolveu o interesse bem peculiar de torturar animais. No ensino médio, ele passou a usar drogas, principalmente maconha e LSD, que eram as drogas que ele mais consumia. Sério. Ele consumia demais. Foi mais ou menos na época do ensino médio também que ele percebeu que ele era impotente sexualmente falando, e ele desenvolveu uma teoria de que se ele consumisse sangue de outros seres, nessa época não necessariamente de humanos, ele conseguiria adquirir sangue suficiente pra ter mais circulação sanguínea e fazer o pênis dele conseguir uma ereção. Então Richard começou a matar vários animais pequenos e consumir o sangue deles, até que a certo ponto os pais dele internaram ele pela primeira vez em um hospital psiquiátrico. Após um certo tempo ele foi liberado do hospital, só que isso foi claramente um grande erro, já que mesmo sob a guarda dos pais, ele começou a matar de novo pequenos animais. Inclusive, ele chegou a matar um gato na frente da própria mãe e beber o sangue na frente dela, e ela jamais chegou a reportar isso pra ninguém. Em agosto de 77, encontraram uma picape vazia, cheia de manchas de sangue, uma espingarda e um balde que tinham um fígado dentro dele. A polícia, então, obviamente preocupadíssima, começou a dar voltas ali pelo local pra identificar quem era o dono da picape. A alguns metros, eles encontraram o Richard completamente nu e banhado em sangue e correram atrás dele e o capturaram. Ele negou para os policiais que o sangue era dele, só que obviamente os policiais não acreditaram e levaram ele sob custódia, enquanto todo aquele sangue que foi encontrado na picape e nele eram testados e descobriram que vinha de uma vaca. Então ele foi liberado novamente da delegacia sob custódia dos pais. No dia 29 de dezembro de 77, o Ambrose Griffin, de 51 anos, foi atingido por uma bala. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não sobreviveu. Após alguns exames no local do crime, a polícia concluiu que ele foi atingido por uma pessoa que estava em um carro em movimento. Eles encontraram cartuchos de bala no local e ouviram algumas testemunhas que falaram ter visto um carro estranho passando por ali, porém isso não resultou em nada. Algumas horas antes dele morrer, uma vizinha que morava ali bem próximo do Ambrose disse ter sido vítimas de tiros e encontraram também balas calibre 22 que depois vieram a descobrir que partiram da mesma arma. No dia 23 de janeiro de 78, um casal chamou a polícia porque eles alegaram que tinham escutado alguém dentro do apartamento. E assim que eles entraram dentro do apartamento, eles viram um homem de parca laranja fugindo pela janela. Esse homem deixou o apartamento deles uma verdadeira bagunça. Inclusive, ele urinou em um balde de roupa suja e soltou um famigerado cocô
no berço do bebê deles. Na mesma rua, uma mulher que tava limpando o jardim, quando olhou pra porta da casa dela, viu que tinha um cara observando a casa dela. Ela chegou perto do cara pra ver se ele se intimidava e ia embora, mas o que o cara fez foi parar, olhar pra cara dela, acender o cigarro, soltar um sorriso e seguiu andando. Encorajosa ela, porque eu acho que eu teria me cagado todo. Nesse mesmo dia, David Walling encontrou a esposa dele, Teresa. Estava grávida de 3 meses, assassinada e... meu Deus do céu, completamente estripada dentro de casa. Os joelhos dela estavam afastados, como se ela tivesse sido abusada sexualmente. Um mamilo dela havia sido arrancado. O dorso dela estava aberto desde o externo e o baço e os intestinos estavam pra fora. Ela também foi esfaqueada em vários órgãos vitais e... enfim, foi um assassinato brutal. Ela também foi baleada 3 vezes. Uma das vezes na mão, que indicava que tinha sido um ferimento de defesa. O apartamento dela também tava uma bagunça inimaginável. Encontraram pegadas de sangue no apartamento. Encontraram um pote de iogurte que havia sido utilizado para beber o sangue dela. Encontraram fezes de animais dentro da boca dela. Durante o primeiro momento ali, o marido dela foi considerado o grande e principal suspeito do caso, mas depois de alguns dias ele foi completamente descartado da lista. E 2 dias depois desse crime, encontraram 2 cachorros mortos que foram mutilados. Mais tarde, descobriu-se que o Richard tinha comprado esses 2 cachorros de vizinhos locais. No dia 27 de janeiro, 4 dias depois da morte da Teresa, a vizinha de Evelyn Miro, que havia deixado o filho dela, David, pra Evelyn cuidar, chegou na casa da Evelyn e achou muito estranho que havia muito pouca movimentação dentro da casa e que a Evelyn houvesse se atrasado em levar o filho dela, então ela resolveu chamar a polícia. Eles encontraram o amigo dela, Dan Meredith, caído com um ferimento na cabeça. O carro dele tinha ficado lá boa parte da manhã, mas os vizinhos acharam que ele tinha ido embora depois que o carro desapareceu. Porém, o carro dele havia sido roubado pelo perpetrador. Eles entraram mais um pouco dentro da casa da Evelyn e acharam o banheiro completamente sujo de sangue e uma água completamente avermelhada dentro da banheira. Eles andaram mais um pouquinho e ao chegarem no quarto, deram de cara com o corpo da Evelyn. Ela estava morta com um tiro na cabeça, o abdômen dela estava aberto e as vísceras dela estavam completamente pra fora. E encontraram 2 facas cheias de sangue próximo ao corpo. Também enfiou uma faca nela que chegou a perfurar do ânus até o útero. E nesse caso, encontraram sêmen no ânus dela. Do outro lado da cama, encontraram o corpo do filho dela, Jason, de 6 anos, que também tinha sido baleado a queima-roupa. O Michel Ferreira, que era quem ela estava cuidando na hora e tinha apenas 1 ano e 10 meses, não foi encontrado na cena do crime. Mas a polícia já sabia que ele não estava vivo, porque foi encontrado um furo feito a bala no travesseiro do berço em que o bebê dormia e partes do cérebro dele foram encontradas lá. Enfim, os investigadores montaram o perfil do assassino, concluíram que ele era um serial killer no estilo desorganizado, que era branco, estava na casa dos 27 anos e provavelmente psicótico. Concluíram também pelo fato de as cenas dos crimes serem muito próximas umas das outras que o assassino andava a pé. Então provavelmente ele morava ali naquela mesma vizinhança. E também chegaram à conclusão de que era o tipo de assassino que jamais pararia de matar. Só pararia de matar quando fosse morto ou fosse pego. Enfim, após o relato de várias testemunhas, chegaram ao ouvido dos investigadores informações sobre um homem que circulava ali pelo local e que vivia sujo, vestindo uma parca laranja, além de viver comprando pequenos animais que jamais eram vistos novamente. Até que um dia, uma mulher chamada Nancy Holden procurou a polícia para relatar um encontro bem estranho que ela teve com um antigo colega de classe chamado Richard Chase. Segundo ela, nesse encontro, ele estava bastante agitado, confuso, além de estar vestindo uma parca laranja. A polícia então foi atrás do registro de pessoas que compraram armas semiautomáticas no ano de 77 e viram que na lista dessas pessoas tinha uma pessoa chamada Richard Chase, o que bateu completamente com o testemunho da Nancy. E então eles resolveram investigar o Richard. Durante essas investigações, a polícia descobriu que ele já tinha sido internado várias vezes e que ele tinha um longo histórico de doenças mentais. Eles encontraram o endereço do Richard e foram lá, porém eles bateram e ninguém respondeu. Inclusive, o dono do complexo de apartamento que o Richard morava falou que ele era um cara completamente estranho, que ele tava ali morando sozinho, mas que a mãe pagava o aluguel dele e que a própria mãe dele era proibida de entrar no apartamento dele. Enfim, eles bateram de novo no apartamento, não houve resposta, então eles decidiram fingir que foram embora. Alguns minutos depois, o Richard abriu a porta e os investigadores foram na direção dele, e quando ele viu os investigadores, ele decidiu correr, mas ele foi capturado. Dentro do bolso dele encontraram a carteira de uma das vítimas, além de pedaços de papel e retalhos que estavam completamente cheios de sangue. Enfim, ele negou para os investigadores que ele havia matado pessoas, mas ele admitiu que matava animais, e depois disso ele resolveu ficar em silêncio e não responder mais as perguntas dos investigadores. Então foi feita uma busca no apartamento dele, e o que eles encontraram foi uma cena que, olha,
O apartamento dele tava repleto de sangue. Encontraram um liquidificador do qual foram batidos órgãos. Dentro da geladeira tinham vários órgãos congelados e eles também acharam várias coleiras de animais, porém não havia nenhum animal dentro do apartamento. O corpo do bebê Ferreira não estava lá, mas foi encontrado alguns meses depois ao lado de uma igreja. E só reconheceram ele por causa das roupas que ele estava usando, e ele havia sido decapitado e a cabeça dele estava embaixo do corpo. Durante uma entrevista ele foi questionado se ele era responsável pelos assassinatos. Ele disse que sim, porém que ele não tinha feito nada de errado. Ele disse que tinha matado aquelas pessoas porque ele precisava de sangue delas para repor o próprio sangue. Perguntaram pra ele por que ele teria que repor o próprio sangue, e ele disse que era porque o sangue dele estava virando areia, porque ele tinha sido envenenado pela própria mãe, que fazia parte de um partido nazista, e que a mãe havia o envenenado porque ele era judeu, e os nazistas falaram que se ela não o envenenasse, ela seria morta por eles. Ele também disse que o sangue dele estava virando areia depois de ter sido mordido por um coelho que estava envenenado com ácido de bateria. Enfim, durante o julgamento, a defesa alegou que ele era problemático, então resolveu alegar insanidade. Ele foi objeto de estudo de vários psiquiatras e foi diagnosticado como portador de personalidade antissocial e não como esquizofrênico. Profissionais acharam que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, já que ele tinha a intenção de matar as vítimas para beber o sangue delas e não fez aquilo por nenhuma compulsão. Em maio de 79, depois de apenas 1 hora de deliberação, o júri decidiu que ele deveria ser morto na Câmara de Gás da Califórnia. Porém, antes disso, no Natal de 1980, ele foi encontrado morto dentro da própria cela, depois de ter guardado vários comprimidos da medicação que ele tinha que tomar e ingerir todos de uma vez. Ele deixou um bilhete suicida, que se eu conseguir encontrar eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link. E em 92 saiu um filme chamado Unspeakable, do qual o assassino na história era completamente inspirado no Richard Chase. Eu não sei se esse filme tá disponível no Netflix, mas eu vou deixar a capa dele aqui, caso alguém queira assistir. No mais, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram para ajudar quando eu jogar a votação lá para escolher algum caso aqui. Os livros que eu usei como base, novamente, como sempre, foram Anatomia do Mal e o Arquivo Serial Killers da Ilana Kazoy. Vou deixar os links aqui na descrição caso vocês queiram comprar. E eu espero vocês aqui na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!